Conversamos com 9 famílias, mais de 20 pessoas, recolhemos mais de 120 respostas em um questionário online e levantamos um vocabulário de mais de 340 palavras. Esses são alguns dos números e resultados da pesquisa sobre o dialeto Bades em Guabiruba, uma pesquisa conduzida por mim, Elivelton Reicher, junto com a professora de língua alemã, Rosiane Huber, onde a gente buscou compreender por que o dialeto Bades da língua alemã não estava sendo mais transmitido para as novas gerações nos últimos tempos. E hoje a gente tem um conjunto de fatores que contribuem para esse processo de deslocamento da língua. A gente não diz que é um apagamento ainda, muito menos de um processo de resgate, porque ela ainda não se perdeu. O dialeto Bades, ele vem de origem alemã, do idioma alemão, e acabou vindo junto com os imigrantes que vieram da região de Baden, no sul da Alemanha, nos séculos passados. E habitaram aqui a nossa região e, por muito tempo, inclusive, foi um dos idiomas principais de comunicação entre os imigrantes aqui na nossa localidade, mas ao longo do tempo, com a escolarização, né, com os filhos indo para a escola e sendo alfabetizados em português, o dialeto acabou ficando apenas em casa, né? Ele acabou saindo dos espaços públicos e coletivos, como eram os encontros de amigos, as canchas e até mesmo as festas e bailes, onde acabou tudo se transformando muito mais na língua portuguesa, como uma das línguas principais, e o dialeto acabou ficando mais dentro de casa, principalmente mais recluso em ambientes com pessoas que mantiveram a tradição de se conversar, né, principalmente aos domingos, sentar na varanda, ou pessoas que ainda convivem com pessoas mais velhas aqui na nossa cidade. Hoje a gente tem uma estimativa de 15 a 20 anos que o dialeto pode sobreviver ainda na nossa cidade. A gente não tem ainda nenhum censo específico para ter um levantamento de quantas pessoas falam na nossa cidade. Isso dependeria de consultar uma amostra muito maior de pessoas, mas estima-se que pelo menos 2.000 a 3.500 pessoas ainda falem o dialeto em Guabiruba, ou minimamente, né, compreendem ali o dialeto na nossa cidade. Eu digo isso porque um dos recortes que a gente conseguiu entender dentro da nossa pesquisa é que as gerações acabam tendo experiências diferentes com o dialeto ao longo, né, da sua vivência. Então, pessoas que hoje possuem mais de 80, seus 90 anos de idade, sabem pelo menos 90% em dialeto Bades e outros 10% ali que aprenderam português apenas para lidar com burocracias ou coisas mais pontuais. Enquanto a geração anterior, né, ou posterior no caso, que são a galera ali de uns 60 anos de idade para cima, a geração do meu pai, por exemplo, eu gosto de chamar de uma geração bilíngue, né? Eles sabem o dialeto Bades, se comunicam entre si, e aprenderam português indo para a escola, né? Então não foi ali uma questão de contato social, foi realmente uma alfabetização na língua portuguesa. Agora, a geração que hoje está com mais de 30 anos de idade, maioria já com filho no colo, a gente já começa a ter diferentes experiências. Algumas pessoas apontam o deboche, o bullying como um dos fatores de deixar de falar. Outras pessoas adotam, né, o deboche como um orgulho do sotaque, muitas vezes. Essas pessoas, algumas têm filhos e acabam tentando ensinar ou colocar o dialeto no dia a dia, principalmente pelo contato com as pessoas mais velhas. Outras já não conseguem passar adiante porque no processo de alfabetização na língua portuguesa, acabou esquecendo como se fala no dialeto Bades. Então, hoje ainda compreende, mas não consegue falar. Isso também acaba acontecendo com a geração antes dos 30 anos de idade, né? A nossa geração mais jovem hoje, que pode até ter convivido com pessoas com mais idade, pessoas mais velhas, seus avós, opas e omas, como a gente chama, compreendem o que estão querendo dizer, mas não conseguem pronunciar, formar uma frase, né? Não conseguem se comunicar da mesma forma ou devolver uma resposta dentro da língua alemã. Hoje a gente tem outros fatores que contribuem, não existe apenas um único culpado para esse corte de transmissão, mas a gente se atenta muito ao fato do dialeto ser uma língua de transmissão oral.
né? A gente não tem registros por escrito que a gente possa pegar, transformar em um livro, um dicionário e começar a ensinar as pessoas, né? Algumas palavras, inclusive, pegaram termos do português emprestados e acabaram colocando um sotaque, uma forma de pronunciar específica. Outras palavras permaneceram o sentido antigo, como quando a gente perguntava sobre avião, né, um exemplo comum que a gente usa nas explicações, os falantes do dialeto Bades respondiam maioria com Luftschiff, que é uma tradução para dirigível, né, aqueles dirigíveis que eram utilizados nos outros séculos. Enquanto hoje, no alemão gramatical, que a gente chama de Hochdeutsch, eles chamam de Flugzeug, que é tradução para avião, né, o avião que a gente conhece hoje nos aeroportos. Outras palavras que acabam emprestando, no caso, a terminologia em português, é o caso para farinha, que alguns vão chamar de farine, ou mesmo farofa, que apenas vai ser chamado de farofa, né? O que muda é justamente a pronúncia. E pensando no futuro do dialeto na cidade, essa pesquisa acaba trazendo novos panoramas, uma nova lente, uma nova perspectiva sobre esse tema. Existe uma ausência de pesquisas sobre o dialeto especificamente, que consiga produzir dados ou pelo menos dar alguns caminhos sobre quais são os próximos passos. Então a gente tentou sanar um pouco essa lacuna ao longo dos meses que a gente pesquisou. Não é uma pesquisa definitiva, ela é uma pesquisa inédita, mas introdutória. A gente vai apresentar em julho na Casa Scharf os resultados que a gente obteve, alguns caminhos possíveis, pensando em Guabiruba às vezes até como uma cidade de referência de patrimônio cultural e linguístico daqui a 5, 10 anos, né? E também qual é o papel da sociedade civil, do coletivo e também do setor público nesse movimento para preservar essa língua que hoje vive, eu digo que exclusivamente aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né? Algumas palavras ainda são utilizadas na região de Baden, na Alemanha, mas aqui ela acaba tendo um outro sentido, né? As pessoas ainda falam por necessidade em conhecer o dialeto.